Queria saudar os amados irmãos e irmãs da nossa Igreja Batista Shalom Donai com a paz do Senhor. E também a todos os outros irmãos que nos assistem pelo canal da nossa amada igreja, lá pelo YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para continuar recebendo os estudos, as ministrações, os cultos da equipe de pastores e irmãos da nossa igreja. Essa EBD vai estar acontecendo no dia 5 de julho e estamos iniciando mais uma gravação. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, para poder juntos ministrar e ser ministrado pela parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, E Deus possa estar te abençoando também nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar mais uma vez, mais um dia que nós estaremos nos dedicando a estudar a tua palavra. Ó Deus, fala conosco, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com nossos queridos alunos, as classes. Ó Deus, que todos possam ser abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Então, estamos aí, com a aula 12, tá certo? Da nossa EBD. Então, queridos, queremos desde já, agradecer a Deus. Nosso tema dessa aula 12 é líderes cristãos são leais. E temos aí um texto, que é o texto áureo, que está em 2 Crônicas 19:9, e eu chamei a atenção aí de 3 palavrinhas que são, para mim, basilares, São os alicerces de quem quer ser um líder leal. E o texto diz assim: e deu-lhes ordem, dizendo, assim fazei no temor, primeira palavra, do Senhor, com fidelidade, segunda palavra, e inteireza de coração. São essas 3 palavras que nós estaremos começando a nossa palavra. A primeira coisa que nós precisamos fazer é a diferenciação entre medo e temor. O medo é exatamente aquilo que nós temos tido nesse momento da pandemia, o medo de pegar o vírus, A gente não sabe, tem gente que pega uma gripezinha, como diz o presidente, e outros vão a óbito. Então nós nos isolamos, nos protegemos, usamos máscara, ficamos isolados quando podemos, Não saímos também quando podemos, não podemos, ou podemos ficar em casa, Cada um tem uma realidade. Então o medo é exatamente isso, é aquilo que leva sobre nós, a repulsa, aquela sensação de se afastar, apesar que nós temos também um medo, como no sentido menor, controlável, algo positivo, que preserva a vida humana. Então ninguém vai se jogar de um prédio de 20 andares porque sabe que lá embaixo vai se esparramar no chão e vai morrer. É bom que vai mais cedo para a glória, que ninguém quer ver Jesus hoje, todo mundo quer ficar por aqui, Tá gostoso demais, mas o medo realmente, ele em excesso, tá certo? Ele nos neutraliza, nos afasta, nos isola, e por si pode gerar outras doenças, psicológicas. Então, mas o foco do nosso texto e da nossa temática é o temor. O que é o temor a Deus? Essa expressão, isso significa que nós não devemos ter, não significa que devemos ter medo de Deus, tá certo? O temor a Deus, tá certo? Não significa ter medo de Deus, para deixar bem claro a mensagem. Apesar que muitos pensam dessa forma, o temor a Deus nos aproxima dele, é diferente do medo, e não nos afasta. Já o medo, sim, nos afasta de alguém, no caso do próprio Deus, Então, aí tem um texto que João 4,18, que diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena. E o que tem medo não é perfeito em amor,
Ou seja, o temor é o verdadeiro sinal de amor ao seu Deus, né? E o que seria exatamente esse temor? O temor a Deus é o respeito, é a reverência, a obediência, reconhecimento que Ele nos ama e quer o nosso melhor. Lá em Jeremias 29:11 tem um texto que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim do que esperais. Perceba que Deus, né, o temor a Deus é exatamente essa reverência, essa obediência, né, o respeito ao Senhor, né, é aquilo que nos faz nos aproximar do Senhor, de estarmos bem com o Senhor, né? Muito ao contrário, Deus não tem prazer em trazer medo ao homem, e de uma forma geral. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Se nós estamos passando por essa pandemia, não foi Deus que mandou essa pandemia. É claro que existe uma permissão, mas é fruto do nosso pecado, nosso desmatamento, nossas ambições biológicas, né? Nossas ambições bacteriológicas, laboratoriais. E isso, quando perde o controle, vem e afeta o homem, né? Talvez com outros objetivos maiores que nós não sabemos, mas Deus está no controle de tudo, né? Tudo está na mão do Senhor. Mostramos que o tememos na nossa adoração, né? Quando nós o adoramos de forma verdadeira e real, plena, né? Como Davi, né? Das entranhas saiu o seu salmo. Um salmo, na realidade, é um canto, né? A gente lê o salmo, mas é um livro no meio judaico, hebraico, que é cantado quando não trocamos por outro Deus, né? Aí mostramos que nós realmente tememos a Ele na santidade, sendo como Ele é santo. A palavra santo significa kadosh, separado. Então Deus, Ele realmente quer que a gente seja exclusivo, né? Exclusividade para o Senhor. Não porque Ele seja egoísta, mas porque Deus, Ele é bom, Ele é a luz, né? Quem é que não quer estar no melhor lugar? Tudo que Deus fez foi bom. Se Ele fez o Éden, Ele fez o Éden completo para satisfazer o homem, mas o homem que destruiu com o pecado. Se Ele fez o céu foi uma coisa. Quem fez o céu ficar momentaneamente conturbado ali foi Lúcifer com seus anjos, que queria tomar o trono de Deus, mas o céu é um lugar de paz, de tranquilidade eterna. Então Deus, tudo que Ele faz, Ele é bom, e estar com Deus é bom. Interessante que precisamos ter com Ele uma fidelidade irrestrita e cega. É isso que é temer a Deus, né? E precisamos levar toda nossa inteligência e sabedoria nessa adoração. Lá em Provérbio 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, né? Aí tem a foto dessa criancinha, né, assustada, temendo, né? Mas isso não é o que nosso Deus deseja de nós. Interessante que outra palavra que tem aí nesse texto áureo é exatamente fidelidade. Termo com origem do latim fidelis, né? Aí o pastor Fidelis, nosso pastor querido, que significa uma atitude de quem é fiel, quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Interessante que lá em 2 Timóteo, né, que nós estamos estudando muito essa questão de Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,13 diz que mesmo nós sendo infiéis, Deus continua fiel. Nosso Deus, Ele não muda, Ele é fiel com você sempre, né? Tudo que Ele fez foi para manter o homem bem, tá certo? E Ele almeja e deseja que nós sejamos assim, fiéis para com o nosso pastor, para o nosso líder, para a nossa igreja, no nosso trabalho, ao nosso chefe, né? Porque isso tudo tem a ver com espiritualidade, tá certo? É interessante que outra palavra que tem, que eu acho bonito, que significa o Espírito Santo em grego, paráclito, que significa exatamente aquele que não abre mão de você, de mim por nada, né? Então Deus, Ele não abre a mão de você por mim por nada. A palavra fidelidade também, ela vem, tá certo? Da palavra fé, em hebraico, amã, é traduzida como confiança ou confiar. Também pode ser traduzida como cuidado, é do termo amã, que se deriva amém, traduzido como amém no português, e ó bem, que é traduzida por fidelidade. Olha que coisa maravilhosa.
E aí a gente vê a fidelidade de Deus, né? Ele nos escolheu, como diz lá em João 15,16, né? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, te deu nome, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda, né? A expressão inglesa what is less Fi-Delight, né? Que eu acho que não sei se é assim, os irmãos depois me ajudem, que é o Wi-Fi, significa fidelidade sem fio, né? Quem é que gosta de ficar sem internet? Ninguém. A gente fica doido, né? Quando o Wi-Fi não está pegando, quando o sinal da internet não pega, né? Ou quando o roteador, né, que faz essa transmissão, que em português significa tecnologia de comunicação, transmitida através de frequência de rádio, né? A gente fica sem conseguir captar pelo nosso aparelho por algum problema, ficamos loucos, né? Porque aí houve a quebra da fidelidade, então o aparelho não se comunica. Então realmente a falta de fidelidade, ela quebra muitos elos espirituais. Nós temos aí alguns exemplos na Bíblia de Ruth, né? Que os irmãos conhecem essa história maravilhosa, em quando a sua sogra Noemi perde o marido, os seus filhos, né? E elas ficam, as suas noras, né? Sozinhas, a Orfa e a Ruth, e uma continua em Moabe, mas Ruth não abre mão de seguir a sua sogra para a terra natal, né, a Israel, e ali com esse ato de amor a ela e ao seu Deus, porque ela deixa para trás toda a sua história, né, antiga, abriu mão dos seus conceitos, preconceitos e ideias, né, erradas, para seguir o caminho certo. Interessante que esse ato de fé faça com que ela faça parte da genealogia de Jesus Cristo, de Davi, né? Uma mulher, né, agora fazendo parte, tanto ela como Rabi, que era gentia, mas ela é enxertada por causa da fé, da sua fidelidade ao Senhor. Temos também 2 Samuel 15:19 a 21, que é Itai, né, de Gate, que era um servo de Davi, que era a cidade a Filisteia, e que o servia. E no momento que Davi sai correndo com o seu grupo, porque o seu filho estava usurpando o seu trono, né? E Davi inquere ele que ele poderia ficar para poder fazer parte do novo rei, que era Abisalão, e ele não, que disse que ia seguir o seu rei. Que exemplo lindo, né? De fidelidade. Maravilhoso. E aí, só contextualizando, que nossa irmã Simone, né, Deus abençoe, sempre pede para fazer essa contextualização do Salmo. Aí nós temos o Salmo 3, 4, o Salmo 40, 41 e o 63, que são salmos que estão muito ligados com esse momento de Davi e Abisalão, né? São salmos que a gente pode ler ele na EBD, a gente vê como o coração de um pai, né, em relação à tristeza, né, que o seu filho se torna o seu inimigo, né? Então Davi foi um homem que teve muitas vitórias, mas nessa área familiar deixou a desejar, né? Então nós precisamos, aí o texto também, outros líderes, né? Nós tivemos Ana, Noé, em 2 Pedro 2,5 fala sobre isso, né? Noé, ele serviu a Deus, obedeceu pela fé, não abriu mão, mesmo entrando na arca com todas as incertezas humanas, mas ele acreditou no Senhor e o Deus levou ele, né, em um lugar seguro. Ana, mulher fiel, líderes de Davi, né? 2 Samuel 12 também, de 26 a 28, fala de Joabe, né, que pelejou contra Rabá, dos filhos de Amon, e ali toma, ele chama, e toma para não suceder que, falando para Davi, né, que eu seja clamado sobre essa cidade, que o meu nome seja colocado nessa cidade, né? Ele se colocou exatamente na posição certa, que a conquista que ele teve ali foi em nome do seu rei, do seu líder, que era Davi, né? Ele teve essa humildade, simplicidade, reconhecer, tá certo? E ser grato a Deus por ele. E próprio Timóteo, Paulo vai dizer lá em Coríntios 4:17 que Timóteo era um homem fiel também, é um menino, né, que tinha todas as características para ser um líder. Interessante que eu trouxe essa imagem, né, desse filme
que me chama muita atenção, que eu acho que tem muito a ver com esse momento, e aí eu deixo como orientação e como indicação para vocês assistirem, que é Sempre ao Seu Lado. Aí temos a foto do ator principal, Richard Gere, e o seu cachorrinho. Uma história linda, né? Que ele pega, ele na realidade não pega, ele acha esse animal, esse cachorro na estação de trem, ainda pequeno, leva para sua casa e cria uma relação maravilhosa. Depois ele falece e sempre o cachorro ia esperar ele na estação de trem, mas ele falece e ele não retorna mais. E o cachorro continua esperando ele. E eu vou querer passar uma partezinha final para vocês e deixar a indicação para vocês assistirem em casa, né, com sua família. Hadi. Você continua esperando. Isso mesmo. Eu posso esperar o próximo trem com você. Obrigada. Oh, Hadi. Então, é um filme maravilhoso. Quem assistiu pode de novo assistir, que vai ficar muito emocionado. Apesar de ser um animal, né? Que nós sabemos que tem, tá certo? Sua dificuldade, né? Um animal que retrata ali algo mecânico, mas simboliza muito esse momento, tá certo? De fidelidade que nós estamos falando. Então, vamos lá. Inteireza de coração. Outra palavra exatamente fala sobre inteireza. O que é inteireza? Inteireza é condição do que é íntegro, não sofreu alteração, em perfeito funcionamento. Totalidade, eu botei aí totalidade 100%. Interessante, tem alguns textos aí que eu queria chamar a atenção para os irmãos. Um é exemplo de algo positivo e outro que não é positivo. O exemplo que retrata algo não positivo é exatamente o de Amazias, né? Em 2 Crônicas 25, 1 e 2, que diz: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza. Quer dizer, ele não agradou ao Senhor na sua totalidade, né? Na sua complexidade e totalidade mesmo, a palavra é essa, né? Totalmente, a palavra é essa, totalmente. É aquilo que talvez nós fazemos muito hoje, né? Eu tive alguns momentos que eu vi uma cena que me chamou a atenção, e que eu vi uma certa pessoa dizer que Jesus o converteu, mas não o abestalhou, né? Uma certa irmã, diante de uma situação assim de confronto, né, e quase até iria para cima
de um certo homem, né? Nós precisamos enterrar o velho homem completamente, e dar lugar a Cristo. É exatamente isso que o texto está querendo nos falar. Interesse é isso, é quando nós nos entregamos totalmente a Deus. E aí tem um exemplo de um coração, né? A mão de nosso Deus, aí uma representação, claro, né? De a mão do Senhor, que Deus não tem mão, que Deus é Espírito, e o coração na mão dele completamente, não somente uma parte, não 30%, 99%, é 100% nas mãos do Senhor. Vejamos um fato agora que mostra exatamente o que Deus, é um texto que mostra o que Deus espera de nós nessa adoração, que está lá também em Mateus, tem Marcos, tem Mateus, tem em outros livros também, Mateus 22, 36 a 38, né? Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo, a totalidade, 100%, coração, e de toda a tua alma, que é a totalidade da tua alma, né? Entendimento, conhecimento, e de todo o pensamento. Você vê que em todas as esferas, né? Corpo, alma e espírito, né? A sede do entendimento, né? Esse é o primeiro mandamento. E o outro, amará o teu próximo a ti mesmo. Aí a gente botou um texto também aí no nosso slide, tá bom? Que é algo também muito parecido. Então é essa perspectiva de esperança do nosso Deus. Mas agora vamos falar como sermos leais. Quando defendemos o nosso pastor, o nosso líder, não nos permitimos participar de rodas de fofoca, de acusações, nunca deixando subir para a cabeça a ingratidão e nem querendo tomar a responsabilidade e o papel dele. Nós temos que saber o nosso papel, como foi de Joabe ali, né? Qual era o papel de Joabe? Comandante, né? Um guerreiro de Davi, mas estava ali em nome de Davi, tá certo? E assim, o livro traz uma história sobre isso, né? E que nós temos que ter essa sensibilidade. Quando nós vamos visitar alguém, quando vamos fazer algo, estamos fazendo em nome do Senhor Jesus e representando o nosso líder, nosso pastor presidente, pastor José Rizzi. Às vezes o pastor José Rizzi não pode estar na casa de 200 membros, mas se manda o missionário Jairo está indo fazer algo em nome do pastor José Rizzi. É como se o pastor José Rizzi estivesse ali, né, autorizado por Jairo, por mim, por Rogério, ou por Antônio, claro, quando ele nos envia e nos autoriza a fazer isso. Então nós precisamos ter essa cautela. Tem um texto em Provérbios 6, 19, que eu gosto muito desse texto, que diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olha que coisa incrível. Ele odeia e a abominação para Deus: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. É a 7ª, que Deus abomina. Temos que ter muito cuidado, porque de vermos agregar, a gente coloca mais lenha na fogueira para criar mais celeumas, tá certo? Contendas entre irmãos. E nós temos que ter muito cuidado, que são espíritos do diabo, tá certo? Quando ajudamos e orientamos nosso líder, nosso pastor, em amor, em algo que talvez ele possa ter errado. Todo mundo fala, irmãos. Todo homem erra. Só Cristo que não cometeu o pecado. Se você tirar o seu foco de Jesus, olhar o seu pastor, tá certo? O seu líder, né? Colocar sobre ele a expectativa de ser perfeito, com certeza você vai cair. Que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Os nossos olhos têm que estar em Jesus. Nossos irmãos temos que estar com os olhos de Cristo sobre ele e sobre nós. Então, nosso líder também pode errar. Quando não fazemos parte de partido e vanglória humana, né? Exemplo do apóstolo Tiago e João, quando eles queriam estar ali em posição de destaque, tá certo? E nós temos que entender que quem levanta o homem é Deus e quem abate é Deus. O destaque é quem dá ao Senhor. E a nossa posição que nós vamos ter no céu, não é aqui na terra, tá certo? Quando nós também somos âncoras para aguentar turbulências em tempo difícil com o nosso pastor, com o nosso líder. E a gente vê exemplo aí dos apóstolos, e quando Jesus foi levado para Pilatos, quando ele foi levado para ser julgado, todos abandonaram Cristo, todos fugiram
A verdade foi essa. No momento de dificuldade, é aí que nós reconhecemos, né, quem somos e quem são aqueles que estão conosco. Os verdadeiros líderes leais são pessoas que estão conosco em todos os momentos de nossas vidas, tá certo? Somos falhos, falhamos, né? Erramos, mas precisamos estarmos juntos. Quando reconhecemos e nos dedicamos ao nosso líder, não permitindo e nem imaginando que somos insubstituíveis. Hoje sou eu que estou como pastor, hoje está Rogério, pastor Rogério, Antônio, pastor Zé Riza, amanhã pode ser você. E tudo que você plantar agora, você vai colher amanhã, né? E ninguém veio para ficar totalmente, como é que se diz, ileso, tá certo? Ou insubstituível, porque todos nós somos substituíveis, tá certo? Mas que nós venhamos e possamos compreender o nosso lugar, o nosso papel, aquilo que Deus tem nos dado e desenvolver isso da melhor maneira possível, na nossa completude, na totalidade, no amor, no carinho, tá certo? E para concluir, né, iremos agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade mais uma vez, já deixando já aí o próximo tema, né, que da próxima aula, que serão líderes cristãos, tem atitudes excelentes, tem um texto áureo, tá bom? Outro irmão vai estar gravando essa aula, mas queríamos agradecer a Deus, louvar ao Senhor por este momento, tá bom? E dizer a Deus, né, que foi uma oportunidade maravilhosa estar com vocês. Vamos orar, agradecer ao Senhor, que Deus nos abençoe e nos guarde. Querido Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e que nós possamos mais uma vez continuarmos aprendendo mais do Senhor. Fala conosco, fala com o teu povo, usa a tua igreja, ó Deus, cada dia mais, os seus líderes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos transforme mais e mais. Foi bom estar com vocês, a paz do Senhor a todos. Amém.